boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma sexta-feira estamos todos aqui, alegres, reunidos, para compartilharmos, né, mais uma noite de estudos. Então, quero convidar a todos que fechem seus olhos, que neste momento tomem uma respiração profunda, enche seus pulmões de ar e vai soltando vagarosamente, colocando para fora todas aquelas angústias, os pensamentos, todo aquele estresse da sexta-feira, do trabalho, de casa. Preste atenção na respiração, vamos focar no momento agora. Que a espiritualidade benfazeja de nossa casa visita cada um dos lares que neste momento estão conectados nessa palestra. E pedimos e rogamos nosso Pai Celestial, em louvor por mais um dia, mais uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de aprendizado, em toda a sua beleza da sua criação, a sua perfeição, pela criação de todos os seus mundos, por todos onde nós transitamos. E pedimos neste momento, Pai, por cada um dos irmãos que estão aqui online, que o Senhor possa ouvir as suas orações, as suas preces, e que possa nos atender dentro do nosso merecimento. Peço também por aqueles que neste momento não têm condições de rezar, para aqueles que perderam a sua fé, para aqueles cujos corações estão entristecidos, que eles possam neste momento serem lá no fundo lembrados de que existe um Pai que vela por todos eles, que eles possam sentir através de vários amigos que estejam em sua volta, sejam amigos espirituais, sejam amigos materiais, através de um abraço, de um sorriso, de uma palavra amiga, que eles possam lá no fundo se lembrar que pertencem a uma grande família universal e que o Senhor aguarda eles com todo carinho, com todo amor. Peço por todos aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que estão passando pelos seus sofrimentos nos seus corpos físicos, mentais, espirituais, que estão em períodos de dor, que o Senhor possa ser um bálsamo reconfortante nesta noite. E agradeço, Pai, pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos sobre essa palestra, sobre esse estudo, poder rever os nossos amigos, poder buscar um pouco de conhecimento para que possamos, através da nossa instrução intelectual, possamos nos melhorar nas relações com o nosso próximo e alcançar nosso aumento, tão sonhado aumento de moralidade. Fique conosco, Pai, nos protegendo, nos amparando, nos sustentando hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Hoje eu tenho a missão, a grata missão, de falar sobre engenharia corporal. Não é esse o tema? Engenharia do corpo humano, engenharia corporal, um negócio assim. Né? Bem, não tem como começarmos a falarmos de corpo material sem a gente lembrar, né, de que a gente estuda isso lá no Livro dos Espíritos, né, que nós temos lá o princípio Deus, Espírito e matéria. Então a gente está falando aqui propriamente de espírito, e estamos falando de matéria, porque já o tema é engenharia do corpo material. Né? Então, precisamos lembrar, né, nessa sequência, né, que a matéria ela existe em toda a criação. Né? Como que eu poderia dizer? Relembrando, né, o que está lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 21, ele vai dizer, né, que a matéria está em todo o universo, né, que é, né, tudo aquilo que nos cerca, que nos circunda, tudo aquilo que é necessariamente não, né, porque é matéria que seja material, físico, né, de contato, mas é uma forma, né, como diz, né, na 22A, né, que definição nós podemos dar de matéria? Então, a matéria, segundo a espiritualidade, é o laço que prende o espírito. É o instrumento que o serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, ou seja, nós temos a matéria, é o agente, e temos o intermediário, com o auxílio de qual o espírito atua. Então, ou seja, se nós estamos falando de a doutrina espírita, nós estamos falando de espírito. E o que é um espírito? O espírito é o princípio inteligente do
universo. Então, quando a gente está falando de corpo, da engenharia desse corpo, a gente vai falar de três componentes. A gente vai falar do espírito, que é a parte inteligente, nós vamos falar do perispírito e vamos falar do corpo. Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, um livro que, se a gente quer se inteirar um pouco mais sobre esse aspecto, né, da nossa alma e essa relação com o corpo, vale muito a leitura. Ele traz um conceito para mim didático, muito legal, que eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente pudesse adentrar nesse tema. Ele diz o seguinte: ele compara espírito, perispírito e matéria a um cocheiro, os cavalos e o carro, né? Ou seja, né, aquilo que está ali, a carroça, o carro. Então, o espírito seria quem? Lembrando Kardec, o espírito é o princípio inteligente. E para que ele haja sobre a matéria, ele precisa de um corpo intermediário, que é o perispírito, que vai agir sobre o espírito. Então, na analogia de Ramatiz, nós temos lá o cocheiro, que é quem dirige a carruagem, concordam? Então, ele é o princípio inteligente. Quem move a carruagem? Os cavalos. Então, a ação da inteligência, né? O cocheiro age sobre o cavalo, espírito e perispírito, que vai puxar quem? A carruagem, o carro, que é o nosso corpo material. Então, é assim que mais ou menos funciona toda essa dinâmica e a gente começa a entender o porquê que isso existe. Agora, por que existe um corpo material? Porque os espíritos precisam encarnar. E aí, novamente, nós precisamos lembrar que está lá no livro dos Espíritos, questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, a espiritualidade nos diz: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns será expiação, para outros, missão. Então, ou seja, não existe evolução sem encarnação. Então, se existe encarnação, eu vou ter ali esse trio: espírito, perispírito e corpo material. Pois bem, pensando sobre isso, então a gente tem o espírito como ser inteligente. Esse espírito, ele é o local aonde todas as nossas sensações, elas serão armazenadas. Então, desde quando o espírito ele encarna e vai vivenciando a sua jornada de crescimento, todas as suas experiências, todas as suas vivências e todas as suas ações, elas serão gravadas no espírito, que depois ela se manifestará no corpo material através do perispírito. Então, o nosso corpo material, ele vem evoluindo da mesma forma como o nosso espírito ele também evoluindo. Então, quando nós olhamos a humanidade, né, através da ciência, a gente vai ver lá, né, através dos fósseis que já foram achados, tem lá o homem de Neandertal, depois veio outro, depois veio lá o homem sapiens, e a gente vai vendo que vai tendo uma modificação no corpo material. Por quê? Porque o nosso espírito ele vai progredindo, e o corpo material ele é plasmado do que vem do espírito através do seu perispírito. Então, à medida que a gente vai avançando, os nossos corpos vão se modificando. Então, o que acontece? Uma vez eu li um livro chamado Atlântida no Reino da Luz, um médico chamado Roger Bottin. Contava nesse livro a chegada da transição de Capela para a Terra. Então, estavam vindo espíritos que estavam em mundos mais avançados. Desculpa. Com isso, a constituição do seu perispírito, a sua condição de espírito, de inteligência,
ele estava dinamizado da forma que estavam aqui. Então, o que aconteceu? De acordo com o nível, né, que estavam, e aí a espiritualidade, quando a gente vê Jesus falar que na casa do Pai tem muitas moradas, e como a gente já aprendeu em vários cursos aqui, que existem as cidades espirituais, que existem as colônias, né, as cidades intermediárias, que são todos locais dentro do próprio orbe terrestre para habitar cada um irmão dentro da sua faixa de evolução. Então, da mesma forma como a turma capelina veio, alguns pararam, segundo este livro, em Atlântida, porque estavam energeticamente mais alinhados, outros já encarnaram diretamente na Terra. E aqueles muitos que encarnaram na Terra, inicialmente tinham algumas deformações nos seus corpos físicos. Por quê? Por causa dessa relação ainda, a parte material, ou seja, né, o corpo ainda não estava ainda totalmente alinhado com aquela programação dos espíritos que estavam vindo de cima. Então, isso foi se aperfeiçoando e veio se moldando. No livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, também um livro bacana da gente se ler, ele vai contar uma narrativa, e aí partindo da própria engenharia, de que veio nesse momento de transição planetária, da evolução da nossa casa, também vieram, né, espíritos em missão. Não são mais espíritos que já têm, vamos usar a palavra ali, karma, né, que têm dívidas, que precisam de reencarnar com outro. Não, são espíritos que estão vindo em missão. Eles não têm nenhuma relação de dívida a ser paga no planeta Terra. De uma forma como Jesus veio quando teve a Terra. Não tinha nenhuma ligação de karma com a Terra, mas veio por amor. Então, esses irmãos, por já estarem em períodos avançados do nível de evolução, necessário foi um trabalho todo de engenharia nos corpos, na preparação desse novo DNA, dessa assimilação, para quê? Para que eles pudessem, dessa forma, usufruir de um corpo material que pudesse transmitir, ou que eles pudessem operar dentro do que eles já seriam capazes. Então, a gente vai ver nesse livro o início, o porquê que se iniciou a chamada os bebês de proveta, né, a fertilização in vitro. Então, a gente vai ver toda uma série de uma dinâmica de engenharia que começa nas colônias espirituais, lá nos setores da reencarnação, uma equipe médica, inclusive um médico brasileiro, né, está atuando aqui no Brasil, é óbvio, né, que estava trabalhando todo esse processo da constituição celular, da programação do DNA, para que esses irmãos pudessem, sim, receber um corpo material adequado à sua linhagem espiritual. Da mesma forma, que, se eu não me falha a memória, no livro Sublime Peregrino do Ramatiz, ele vai dizer que também o corpo espiritual de Jesus, ou seja, a sua descendência, ela também foi toda programada para que ele tivesse condições materiais, né, aquele corpo material, ele tivesse condições, né, da manifestação no Espírito excelso como Jesus. Então, seja, não existe uma engenharia material sem antes ter toda essa parte do espiritual. Bem, diante disso, o que se manifesta hoje no nosso corpo físico? Quando a gente nasce, o corpo físico, ele vai ser o quê? Um espelho do nosso corpo, ou de que vive o espírito em função do seu perispírito. Sim, Adriano, já temos perguntas. Então vamos lá. Nós temos uma perguntinha e eu não vou deixar passar muito tempo, porque Uhum, você falou um pouquinho antes. Boa noite sim. a todos. A pergunta é a seguinte: você afirmou que não existe evolução sem reencarnação. Isso é para todos os patamares evolutivos ou é só o nosso? Não. Isso são para todos os patamares evolutivos. O que acontece? Deus é justo, né? Aliás, Deus é perfeito. Pela sua perfeição, existem as suas leis que são divinas, imutáveis e regem toda a evolução no planeta. A gente pode ver essas leis naturais, né, exemplificadas da forma que nós, neste momento, temos condições de entender. Não significa que elas podem ser mais complexas, que podem ter várias derivativas dentro dela, ou que pode até ter, quiçá, outras leis.
porque a gente vai recebendo de acordo com a nossa evolução intelectual, nós conseguimos absorver. Tanto foi assim que primeiro veio Moisés, trouxe os 10 mandamentos, veio Jesus, deu uma reformada, né, para a gente compreender o que é o amor, que naquela época a gente não poderia compreender. Depois veio o Espiritismo para poder adentrar, né, e trazer toda essa gama de informações e que explicações lógicas, né, naturais, para entender essa complexidade de tudo que a gente vem aprendendo desde lá da época de Moisés. Então, o que acontece? Então, essas leis estão lá no Livro dos Espíritos, são as leis naturais. Então, a evolução, ela acontece da mesma forma em todos os orbes, em todo o universo. Então, ela não é diferente para nenhum filho. Porque, então todo o universo ele pode ser humanoide da nossa forma? Não. Ele vai ter outras manifestações físicas provenientes ou evoluídas de acordo com o planeta que ele foi desenvolvido. Então, como nós sabemos que existem bilhões e bilhões de galáxias, existem milhões e milhões de estrelas, a gente vê hoje séries como Star Trek, por exemplo, né, que já é antiga, né, lá da minha época, mas que já traz ali para o mundo material essa dimensão da exploração e da extensão de mundos conhecidos, né? A função da Star Trek era exatamente buscar mundos desconhecidos e estabelecer contatos. Então, dessa forma, a encarnação ela se processa em todos. Por exemplo, toda a criação, todo o planeta, qual o primeiro estágio dele? Provas e expiações. Um planeta que é um ser vivente, uma criatura de Deus que também evolui. Então, ele tem lá provas e expiações. Então, ele vai ter espíritos que precisam reencarnar nas suas primeiras encarnações ou espíritos que irão vir transmigrados, porque aonde eles estavam, esse processo, esse planeta, ele evoluiu e já não comporta mais aquele nível energético, que foi o que aconteceu com a Terra quando recebeu, né, os espíritos que vieram lá de Capela. Então, dessa forma, a evolução, a encarnação, ela é necessária para a evolução do espírito, porque é no plano material que a gente pode exercer, que o espírito pode, né, através da matéria, exercer sua capacidade de pensar, de agir, de trabalhar e de evoluir, viver em sociedade, usar-se a lei da conservação, usar todas as leis que estão lá. Então, respondendo mais, né, acho que eu andei, vou voltar para o final e dizer que sim, ele se processa a encarnação em todos os planetas do universo. Temos mais perguntas? Estou vendo você com a mão assim, ó. Agora a pergunta é minha. Sim. Porque diante do que você respondeu, eu fiquei me questionando da seguinte maneira: ok, a gente pode entender que, por exemplo, lá nos mundos felizes, lá naqueles mundos angelicais, né, pode acontecer a reencarnação, mas a reencarnação ela seria de uma forma muito diferente, né? Não, foi Não bom. seria dessa forma materializada que nós conhecemos hoje. Na verdade, assim, foi até bom, porque o que que acontece? Por exemplo, eu não me recordo em qual livro que eu li agora que falava exatamente desse processo. Não sei se não lembro se era o mundo feliz ou se já era no mundo de regeneração, mas acredito que seja um mundo acima do mundo de regeneração. Que o processo de reencarnação ele já não necessitava mais da forma que nós temos no mundo de provas e expiações. O que eu quero dizer? Eu preciso de vir através de uma mãe, ou seja, eu preciso do meu corpo, né, fazer esse processo de nascimento. Lá você estava no mundo espiritual e você já conseguia, no plano material, você já se materializava de acordo com aquilo que você precisava. Então, ou seja, até os próprios métodos de encarnação, né, do espírito para o plano material, ele vai se processando de acordo com a parte de evolução. Então, ou seja, mas quando eu quis dizer é que, para nós, no início da nossa jornada, ou seja, o início do processo de evolução, todos passam pelo processo de encarnação. Então, por exemplo, quando nós olhamos Jesus, que é o nosso modelo, né, Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, a gente olha toda a sua angelitude e fala, mas será que Jesus alguma vez encarnou na vida ou ele já nasceu um espírito excelso? Não, ele constituiu-se a sua evolução da mesma forma que a gente.
Em que planeta foi a primeira encarnação? Ou qual foi o planeta de provas e expiações que ele encarnou? Depois, a gente não sabe, não temos essa informação. Mas sabemos, pela espiritualidade, que todo mundo anda na mesma estrada, então, ou seja, no mesmo processo de evolução. Né? Como o próprio livro diz, né? Do átomo, né? Ao arcanjo, a matéria, ela se processa da mesma forma. Então, o arcanjo ele é constituído e foi evoluindo a partir de um átomo, como todos nós. Então, esse processo, Adriano, foi bom você trazer, porque lá nos mundos já acelerados, mais avançados, troca-se o processo, mas continua-se esse processo da mesma forma, até chegar onde o mundo, né, como os espíritos já em situações de angelitude, arcangelitude, não sei quais são as outras denominações que existem, eles já não precisam mais de um veículo material para poder trabalhar. Então, aí já é o processo lá já bem lá para frente, que um dia, com certeza, todos nós chegaremos. Temos mais perguntas? Não? Então, voltando. O que acontece? Nós temos, então, a relação é, de, da mente, ou seja, o espírito, né, que pensa, e que aquilo que a gente pensa, né, ele vai ali moldado para o perispírito e a partir daquilo ali, né, ele vai se imprimir as somas nos nossos, no nosso corpo material. Então, quando a gente olha hoje, né, eu estava falando, né, o que é o nosso corpo material? O nosso corpo material hoje, cada um de nós que estamos encarnados, ele é fruto daquilo, de tudo que a gente vivenciou no passado. Ou seja, o espírito, quando ele vai encarnar, ele vai, através do perispírito, né, agir sobre, desde o nosso processo, da nossa construção, né, material, lá quando nós estamos ainda, né, no corpinho lá da nossa mãe, né, que vai juntar lá o espermatozoide e o óvulo. A partir daquele momento onde há a fecundação, o espírito já começa, né, a moldar esse corpo material de acordo com o que traz nas impressões do corpo, ou melhor, do seu perispírito, que é aonde o espírito age. Então, tudo aquilo que é manifestado no nosso corpo material, ele advém exatamente da nossa psique, daquilo tudo que a gente vê se transformar. Então, se ao longo deste processo a gente vai adquirindo em função das nossas ações, a gente pode trazer em nosso corpo material já impressões de determinados distúrbios ou saúde, né? Em função daquilo que a gente pensa. É, né? Lá no livro da Joana de Ângela, chamado Dias Gloriosos, ela traz, né, aí quando a gente está falando, né, dessa relação de mente e corpo, ela diz assim, ó, uma saudável disposição mental se reflete no conjunto físico em forma de bem-estar. Então, ou seja, em razão dessas irradiações que essa nossa usina psíquica, que ela sobrevive após a morte, né, oferece, né, aí grande parte, né, ou vamos dizer assim, né, lubrificantes para que essas engrenagens celulares possam se movimentar sob o comando equilibrado. Da mesma forma que, se a gente tem, né, um mental abalado, esse equilíbrio ele vai ficar comprometido, né? Então, ou seja, o que acontece? Quando nós estamos neste processo, né, de geração do nosso corpo material, né, o que acontece? O perispírito, né, através, né, envia comandos que vai resultar, né, em uma condensação posso dizer, né, de onda. Ela vai fazer o quê? Ela vai reverberar nos todos os nossos órgãos e mecanismos que vão constituir o nosso corpo em todo. Então, seja, cada célula do nosso corpo, ela é o quê?
a materialização exatamente do molde energético, né, elaborado por quem? Pelo nosso perispírito. Então, nós temos um ser pensante que está ali, né, pensante, porque nós temos o espírito é um princípio inteligente, organizado, e aí a questão de como isso é organizado tem vários mistérios envolvidos, mas vai ter ali essa constituição, essa inteligência. Então, o que acontece? Já que o espírito, né, essa energia pensante, esse princípio inteligente do universo, ele vai fazer o quê? Ele vai assimilar essas vibrações sutis e vai se esterilizar, vai se exteriorizar, né? Mediante o quê? Mediante o seu pensar, mediante aquilo à sua vontade. E isso vai se corporificar e vai fazer parte, né, da nossa vida e da forma como ela se expressa, né? Ramatiz, lá no livro Fisiologia da Alma, vai dizer o seguinte, que, em consequência, né, o perispírito, ou seja, que é o molde fundamental preexistente do homem e que funciona ativamente no mundo oculto. Então, o que? O perispírito é o quê? É aquilo que vai, né, que é o molde que está antes da gente. Então, o que vai gerar, né, nesse corpo? Uma saúde ou uma doença. Então, quando, né, Ramatiz fala e é perguntado sobre a questão da enfermidade física, né, ele vai trazer o seguinte, que a enfermidade física é apenas um efeito contensivo e transitório, que tanto ajusta o energismo espiritual negligente lá no pretérito, como também se torna um meio pelo qual o espírito expurga os venenos psíquicos que impedem, né, a diafanização do perispírito. Então, ou seja, nós estamos sempre vivenciando aquilo que está impregnado, aquilo que está no nosso perispírito. Então, o que acontece? Quando o nosso pensamento ele está ligado ao nosso perispírito, né, essas ondas vão continuar fazendo o quê? Originando, fazendo o quê? Que o cérebro, né, ou seja, que o nosso corpo espiritual, ele vai receber, o nosso corpo material, desculpa, ele vai receber exatamente todas essas ondas, toda essa influência do perispírito. Sim, Adriano? Temos algumas perguntas. Vamos lá. E foi muito curioso, porque o Bruno, ele mandou uma pergunta para você, ele mandou e você, de repente, começou a responder a pergunta dele. Eu acho que você é médium. Ah, então tá bom. Mas Acho que vamos estou lá. começando a me conscientizar disso. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Como os espíritos superiores influenciam na formação do corpo humano? De que forma eles ajudam a moldar o corpo material de acordo com as necessidades evolutivas do espírito reencarnante? Eu vou passar para você pelo chat, tá? Bem, foi Bruno que mandou, né? Então, eu vou perguntar para ele, ele pode falar ou ele pode escrever, né? Então, manda aí. Ele falou de como os espíritos superiores, eles interferem no corpo? Manda aí a pergunta. Não Essa foi o não fui Bruno. eu. Ah, não, então Não só foi o mandaram para... Bruno. A do Bruno você respondeu assim, Ah, lipsilíteres, o que tá ele bom, perguntou. entendi. Então, deixa eu ver aqui. Como os espíritos superiores influenciam na formação do corpo humano? De que forma eles ajudam a moldar o corpo material de acordo com a necessidade? Tá bom. Olha só, vamos lá. Os espíritos superiores, eu estou entendendo um Jesus da vida, né? Então, quem fez a pergunta pode esclarecer depois se a minha interpretação está certa. Como os espíritos influenciam na formação do corpo humano? Vamos lá. Sabemos que o corpo humano ele é reflexo do nosso perispírito. Então, em tese, como nós estamos em um mundo de provas e expiações, isso significa que nós temos muitas coisas, né, muitos danos causados ao nosso perispírito em função das nossas escolhas e atitudes. Isso vale tanto para vidas anteriores,
como para atividades ou ações que foram arregimentadas durante a nossa vida encarnado, né? Então, não posso botar a culpa sempre nas minhas mazelas no meu corpo físico em função do meu eu do passado. Então, de que forma eles poderiam influenciar na formação do corpo humano? Eles vão auxiliar na forma da nossa modificação moral. Da forma como eu vou modificando e vou entendendo os processos morais, eu começo a mudar a minha relação do meu corpo, no meu corpo material. Ah, mas isso pode ser só na formação do corpo, quando, como espírito encarnante, ou seja, da formação deste corpo que eu recebi, ou eu também posso, com isso, mudar o meu corpo agora, né, físico, do jeito que está, usando a influência dos espíritos superiores? Eu vou dizer que, vou responder, né? Se eu estivesse na fraternidade, eu perguntaria, o que vocês achariam? Né? Então, agora eu fazer a pergunta para eu mesmo responder. O que acontece? Através, já que nós já aprendemos que os nossos pensamentos, eles emitem onda, e essas ondas, elas interferem no corpo material, então o que acontece? A partir do momento que eu inicio a melhora da minha conduta moral, eu posso sim fazer alterações no meu corpo físico, inclusive em processos de cura. Lembrando aquela tríplice, né, que tem a necessidade, né, se eu necessito passar por aquilo, porque se é um débito que eu tenho com o meu corpo, eu preciso de quitá-lo, se isso vai ser importante para a minha evolução. Então, né, a necessidade. Então, ou seja, eles podem influenciar na formação do corpo humano? Pode, de que forma? À medida que eles vão me instruindo e eu vou aumentando o meu nível de instrução, melhorando a minha moral, melhorando as minhas escolhas, e com certeza, quando eu melhoro as minhas escolhas, quando eu melhoro o meu pensamento, isso automaticamente vai se refletir no meu corpo material. Então, eu enxergo dessa forma, que eles ajudam a moldar o nosso corpo de acordo com o quê? Exatamente com nossa determinação. Voltando um pouquinho no que está na pergunta também, na segunda pergunta, né, de que forma eles ajudam a mudar o corpo material de acordo com as necessidades evolutivas do espírito reencarnante, aí vou lembrar do livro da transição planetária, né? Então, ou seja, aqueles espíritos, né, superiores, aqueles que estão lá no como está descrito no livro, existe lá toda uma jornada, né, toda uma equipe de quê? De planejamento, né, naquele momento, para quê? Que aqueles espíritos que precisavam reencarnar tivessem o corpo que necessitavam. Então, a espiritualidade também vai agir da forma de que a gente possa receber aquele corpo que a gente precisa. Então, de que forma? Lá no planejamento reencarnatório. Então, eles vão cuidar. Então, por exemplo, não lembro em qual livro de Ramatiz, ou se é da Joana, não me lembro. Que ele, acho que é do Ramatiz que foi feita uma pergunta. Por exemplo, um espírito que está em determinado estágio de evolução, ele reencarna, por exemplo, onde a mãe é alcoólatra, o pai usa droga, e ele vai receber essa influência, e sabemos também que a própria influência do pensar, acho que é a Joana que fala isso, que o pensamento da mãe, né, ali a psicosfera onde aquele espírito está encarnando, também pode influenciar na formação do corpo material do filho. Então, o que acontece? Aquele espírito ele já tem merecimento, ele tem condições, existe mecanismo que a espiritualidade coloca que inibe, como fosse uma manta protetora energética, que esses pensamentos nocivos da mãe, do pai ou de quem está circundando ele fica imune a isso. Por quê? Porque no processo evolutivo dele, ele não precisa mais passar por essa carga, e esse espírito vem naquela família para promover uma melhora moral. Então, ou seja, essa é uma forma também que os espíritos superiores vão influenciar na formação do corpo humano. Por quê? Porque, de uma forma geral, ele estaria suscetível a essas descargas energéticas do seu processo né, de gestação, também da mãe, do pai, da onde eles estão inseridos. Mas, por merecimento, eles conseguem blindar. Espero ter
satisfeito a resposta. Mais Então, perguntas? vamos lá. Tem um monte. Como ocorre o processo de fecundação sobre a ótica espiritual? Você falou um pouquinho, né, a respeito de uma forma fora, mas gostaria que você pudesse adentrar um pouco mais sobre o assunto. Aí eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar baseado no que eu me lembro do livro Transição Planetária. Existe lá uma hora, acho que é o nome do médico, né, responsável ali, acho que se não me falha a memória, era Dr. Silvio. Então ele estava produzindo, aí trouxe lá algumas pessoas, os espíritos, se mostrou ali, né, como seria o processo. Então, como é que era o processo? Você tem lá um monte de espermatozoides que vão se ligar a um óvulo. Naquele momento, o que acontece? O espírito reencarnante, eu vou colocar de uma forma muito didática. É como se ele começasse a pensar naquilo, como se ele fizesse uma oração, sabe? E aquilo, ele vai emitir uma onda energética que dentro de todos aqueles espermatozoides, um vai, dentre todos, cada um traz uma característica genética própria. Dali, ele vai ter, pelo princípio da sintonia, obrigado, amor. Pelo princípio da sintonia, eles vão se ligar. E a partir disso, aquele espermatozoide será aquele que irá fecundar. Quando há fecundação do óvulo, né, onde se começa ali uma célula, se forma duas, três, ali é a ligação onde ocorre, né? Ou seja, o perispírito ele se liga à formação daquele embrião. É neste momento que acontece. Então, no momento da concepção, a gente também vê isso nos livros, não me lembro qual livro do André Luiz, ele narra toda uma jornada nessa. É, a gente vê toda uma equipe preparada, né? Esse é o momento mais sublime né, da existência, é o momento da concepção, é o momento, né, da chegada, dessa ligação desse espírito que volta do plano espiritual ao plano material. Então, ela acontece de certa forma, né? Existe toda uma equipe especializada, preparada, é combinado, né, antes na espiritualidade, que aquele espírito, né, ele vai reencarnar naquela família, há o aceite do pai e o aceite da mãe. Então, tudo isso, isso não acontece ao acaso. Por mais que a gente, acontece uma reencarnação que não é programada, tudo acontece sobre um planejamento. Muitas vezes a gente não sabe, mas sempre vai existir espíritos, vou dizer como estava na pergunta, espíritos superiores comandando, porque não existe nada que acontece sem que o mais alto tenha conhecimento. Como a gente diz, né? Nenhuma folha cai sem que Deus a conheça. Então não existe nenhuma encarnação que ela aconteça sem que o mais alto esteja olhando. Continuando um pouco sobre esse prisma, existe uma preparação prévia para o nascimento envolvendo uma engenharia espiritual do corpo? Existe um pré-natal espiritual? Boa pergunta. Pré-natal e espiritual. Estou falando, esse pessoal sempre me espreme nessas perguntas, né? Mas olha só, pelo campo da lógica, né, sabendo que existe toda uma equipe de engenharia sideral, né, de técnicos, de genética, né, selecionando, sim, vai existir isso. Né? Existe toda uma preparação, e aí é uma preparação de longo da necessidade, né, daquele espírito que vai encarnar. Então, a condição da mãe, a condição do pai, né, a história deles, lembrando que nossa família, né, aquele que a gente vai, aonde a gente vai nascer, aonde nós vamos conviver, existe também os laços pretéritos que unem aquele grupo de espíritos, certo? Então, existe uma história ali por trás. Então, essa preparação passa por isso também. Então, o pai, a mãe, o filho, eles conversam, a gente vê, então, por exemplo, quando a gente vai ler sobre o aborto, por exemplo, a gente vai ver que os espíritos sempre ficam revoltados. Por quê? Porque foi dada a eles a oportunidade de nascer. E depois, quando volta a carne, né, a mãe,
ou o pai esquecem daquele compromisso ou abandonam o compromisso, interrompem uma vida. Então, ou seja, aquele compromisso foi quebrado. E aquele espírito encarnante, ele perde a confiança no processo, ele perde a confiança naquele pai, naquela mãe. E existe todo um processo de reconstituição, muitas vezes até perispiritual. Acho que tem um filme que eu assisti recentemente, eu e a Anne, não sei se o nome do filme é Renascer é Preciso, depois vocês podem consultar aí, e que mostra exatamente, né, vários espíritos que foram abortados nesse processo de voltar novamente ao plano espiritual. Então, chega aqueles, né, no filme mostra, por exemplo, um irmão, não em estado de criança, no filme ele estava em estado adulto ainda, mas ele todo queimado. Ai, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, né? Um fogo. Por quê? Porque ele foi abortado com ácido. Então, olha só como que aquela sensação do corpo físico, ela vai por o campo espiritual, vai para o perispírito. Então, da mesma forma como o nosso corpo material, ele recebe no período de formação, né, toda essa plasmagem do perispírito, quando o nosso corpo material também, ele vai plasmar no nosso perispírito, neste momento, tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então, ou seja, essa é uma via sempre de mão dupla. Mas não foi a pergunta inicial, né? Existe lá um pré-natal? Existe um preparatório? Sim, existe. Por quê? Porque um projeto de encarnação, ele é constituído para que ele dê certo. Esse processo reencarnatório de cada um encarnado, ele é um planejamento minuciosamente calculado. Por quê? Porque é a chance que cada um dos espíritos tem de fazer novas escolhas, de conseguir progredir. Então, isso não é o acaso. Por mais que a gente possa ouvir por aí que o espírito estava ali, vamos imaginar, né? Tá passando um lugar, tem um homem e uma mulher junto ali, né, no love, e aí ele vamos dizer assim, né, capturado por aquele processo de energia. Isso pode, a princípio, até parecer que é aleatório, mas não é. Existe todo um motivo ali por trás, porque todo mundo que encarna tem um processo, né, da sua evolução. Então isso não pode ser assim, né, como gostam de falar, ao Léo, né? Mas ele é minuciosamente preparado. Vamos lá. Não se esqueça, eu estou passando as perguntas para você, tá? Ok. As pessoas que nascem com uma beleza física superior escolhem nascer assim por causa da sua evolução espiritual, para passar por provas e expiações? Sim e não, ou ambos. O que eu quero dizer com isso? Em tese, não que tese, porque nada é a verdade absoluta. Então, em tese, à medida que eu vou evoluindo, concordo o seguinte, olha, vamos voltar lá atrás. Meu perispírito, ele vem evoluindo, meu corpo material vem acompanhando a evolução do meu perispírito. Então, ou seja, meu perispírito lá atrás era brutalizado, porque eu estou no início da minha jornada evolutiva. Então, meu corpo material ele vai ser mais bruto. À medida que eu vou trabalhando as minhas emoções, as minhas imperfeições, meu nível padrão energético ele vai aumentando, o meu corpo ele vai se modificando ao longo de toda a nossa jornada. Se a gente parar para pensar hoje, que, por exemplo, já pararam para perceber que hoje tem muita gente que tem intolerância à lactose, tem intolerância a isso, intolerância àquilo, somente esses alimentos mais densos, que em tese não seria da alimentação humana, isso já é fruto da evolução do corpo, em função do seu espírito, que é exatamente para deixar de usar determinados alimentos. Então, ou seja, então, à medida que o nosso espírito ele vai se aperfeiçoando, em tese também o nosso corpo material também vai se aperfeiçoando em função das minhas não mais imperfeições do meu corpo material. Isso pode resultar em uma beleza física. Agora, beleza é muito relativo, concorda, né? Então, por exemplo, se a gente vê um ser evoluído de outro orbe, do qual o seu corpo é coberto de pelo, vamos lembrar lá do Chewbacca, lá
da Star Wars, né? Aquele planeta era todo mundo do mesmo jeito, né? Uns tem um maior, menor, um pelo mais claro, mais escuro, é todo mundo. Ah, vamos falar que os caras são feios pra caramba, mas dentre eles se acham lindos. Então, isso é muito relativo. Então, ou seja, mas trazendo para o nosso contexto de beleza, ele pode ter, né? Ramatiz fala lá no Sublime Peregrino que Jesus era muito lindo, né? Cabelos, né? Esvoaçantes, né? Brilhavam na luz do sol, em função do quê? Da sua beleza espiritual. Agora, um espírito em prova, em função daquilo que ele precisa de passar, ele pode escolher vir em um corpo bonito, né? É, como que é? Um deus grego, né? Ou uma. Depois das mulheres, eu não sei qual é a denominação das mulheres, né? Afrodite, qualquer uma das deusas lá, lindas, perfeitas, em função de uma prova? Sim, pode, porque também é escolha do espírito, ele vai plasmar aquilo que ele precisa de passar. Então, sim, pode ser tanto pelo seu processo de evolução, seja por uma prova que ele precisa de passar, e venhamos e convenhamos, no mundo atual que estamos, uma prova dessa é muito difícil. Agora, um espírito, né, evoluído, ele pode, né, vir um corcunda, pode vir diferente? Também pode. Por quê? Porque ele não é o corpo físico que está lhe expressando o que ele é. É uma situação que ele passa muitas vezes para servir de exemplo para outro, para trazer crescimento moral e de várias outras formas. Então, sempre em grande parte, dessa, né, da capacidade que a gente tem quando nós podemos escolher, porque tem determinadas situações ou manifestações físicas que elas estão além da nossa escolha. Por quê? Porque são coisas que já foram impregnadas e depois elas vão precisar serem drenadas no corpo físico, na sua constituição mental ou espiritual, ou não só, né, nas impressões, nas doenças físicas ou deformidades físicas, mas também na parte mental. Então, tudo isso vai de acordo com o que cada um precisa de passar. Bem, essa pergunta, ela foi feita quando você estava falando exatamente sobre se existia uma preparação prévia para o nascimento, envolvendo uma engenharia espiritual do corpo, lembra que você Uhum. falou? Aí a pessoa, ela fez a seguinte pergunta: seria durante os 9 meses de gestação essa preparação? Sim, durante 9 meses, esse espírito ele vem recebendo. Vou contar um caso aqui, que eu não sei se eu já contei. A Anne, minha esposa, fica assim: você precisa de se atualizar, porque você fica contando sempre o mesmo exemplo, né? Eu tenho essa mania de ficar contando a mesma história. Mas o que acontece? Eu li isso, chamado esse exemplo, acho que se forem pesquisar, vocês vão achar aí na internet também, mas eu li numa revista, que já não acho que não é publicada, chamava Revista Cristã do Espiritismo. E a história é o seguinte, que existia um casal espírita que queria muito ter filhos. Então passaram ali num processo, tiveram dificuldade, tratamento, né? A gente pode depois voltar por que a pessoa tem dificuldade em engravidar, né? Mas, enfim, então eles estavam ali até que finalmente conseguiram ficar grávidos, né? Então foi uma alegria muito grande, né? Que a filha finalmente teriam ali a tão sonhado filho ou filha, e logo um tempo depois, em um processo de gestação, descobriram que essa criança, ela era, não sei o nome correto, me corrijam aí, acho que é anencéfala que fala. Anencéfala, meu ponto aqui me corrigiu, né? Ou seja, não teria cérebro. Então, ou seja, aquela família recebe o baque. Então, aqui tão sonhado filho, sabe-se que ele não vai viver por muito tempo. Mas, entre a sua frustração e entre aqueles ensinamentos que eles vivenciavam na casa espírita, então eles continuaram ao longo desse processo de gestação, todo o processo, fazia culto no lar, botava água para ser magnetizada, fluidificada, o pai conversava ali com aquele filho ou filha, enfim, cobriram aquele feto, né, aquele corpo que estava se formando, mesmo já sabendo que não era perfeito, até nutrindo a esperança de que realmente aquilo poderia ser um engano de diagnóstico, eles continuaram todo aquele processo. Ao final dos 9 meses, houve o parto e a criança realmente apresentava esse defeito. E que, consequentemente, veio
a desencarnar alguns dias depois de vida. Pode ter alguma variação na história se vocês forem procurar, porque já faz tempo que eu li, né? Mas a dinâmica é essa. Passado um tempo depois, numa reunião espírita, né, nessa casa, como abre-se o trabalho, vem o dirigente, começa, né? E aí chega um momento que ele diz o seguinte: olha, foi autorizado pela espiritualidade, agora vai se, né, esse espírito ele foi autorizado a se comunicar e ele veio trazer a experiência dele. E aí o médium incorpora e esse espírito, né, em criança, começa a dizer: olha, eu estou aqui nessa noite. Toda vez que eu conto essa história, eu me arrepio. Estou aqui nessa noite para poder compartilhar a minha história. Eu fui uma pessoa que, durante a minha existência anterior, eu abusei de muitas substâncias, passei de uma fase muito difícil. Com isso, eu adoeci muito meu perispírito, e com isso eu tive um processo de gestação muito difícil. Mas eu vim aqui para agradecer ao meu pai e minha mãe que estão aqui nessa reunião. Aí, nesse momento, os pais, com certeza, já ali, né, tocados pela toda a equipe espiritual, já se identificaram com aquele espírito que estava comunicando. Eu vim aqui agradecer, porque se hoje eu posso estar aqui me comunicando e ter recuperado a minha forma perispiritual e a minha condição intelectual, foi graças a vocês não desistirem de mim durante o processo de gestação, desses 9 meses. Porque durante todos esses processos, vocês me encheram de amor. Todas as vezes que meu pai conversava comigo, todas as orações que foram feitas para mim, toda vez que tinha evangelho no lar, que eu bebia, né, através da minha mãe, essa água fluidificada, isso foi me auxiliando a drenar todas essas toxinas que estavam no meu perispírito para o meu corpo material. E quando chegou o final da gestação, tudo isso tinha se materializado nesse corpo material que faleceu, sim, é verdade. Mas ali estava também todas as minhas mazelas que foram curadas. E neste momento eu venho dizer a meu pai e minha mãe, que foi me autorizado a dizer, que eu voltarei como filha novamente, e agora eu voltarei perfeita, né? E o tempo aí, né? A história se finda e diz que depois a menina já estava com 4, 5 meses, anos, né? Se passaram e a menina estava lá feliz, perfeita, né? Sorridente novamente. Então, uma história que inicialmente era triste, depois se torna muito bonita. Por que a gente fica triste? Porque a gente observa somente o material da coisa, a gente não observa o espiritual. E muitas vezes, numa gestação dessa, e nesse período, né, existe essa preparação? Sim, houve uma preparação. Ela sabia como ia vir, sabia das dificuldades. Muitas vezes, o espírito já sabe: olha, você está tão. Isso eu vou dizer de uma forma muito coloquial, tá, gente? Brincando assim, né? Você está tão desequilibrado que pode ser que sua gestação não chegue ao fim, porque o seu corpo material não vai suportar, ou a sua mãe não vai suportar todos os riscos. Ele sabe de todos os riscos. É diferente do que quando ele vem e essa gestação ela é interrompida durante esse período de 9 meses. Por quê? Vem sendo todo um período de preparação antes da fecundação, e durante esses 9 meses é que o espírito em formato, imagine eu, desencarno, estou aqui, né? Do jeito que eu sou. Vou reencarnar, é nesse período que vai ver todo o condensamento do meu perispírito, que antes estava em formato adulto, para o seu formato, né, criança, né, bebezinha ali que está se fundindo e gerando tudo isso de novo. Então, sim, existe uma preparação e é muito séria e ela é muito bem cuidada por espíritos muito experientes neste processo. E aí, como você conhece, né, quem somos, perguntaram, teria sido aqui no Brasil? Sim, foi no Brasil essa história. Ok, eu acho que já tirei a curiosidade, matei a curiosidade de quem perguntou. Ok, então vamos à próxima pergunta. De que maneira o perispírito interage com o corpo material durante a encarnação? Você já falou alguma coisa, mas se quiser. Né? Então, o que acontece? Vou voltar lá à história lá o conceito de é, cocheiro, cavalo e carro, né? Ramatiz, que acho que fica bem. Então, como que o perispírito interage? Ele é essa força que vai dirigir o corpo material. Nele vai estar todas as impressões, né? Então, por exemplo, quando um médium
e ele está, né, ou psicografando, ou está fazendo uma palestra via psicofonia, quem que está agindo sobre a matéria dele? O espírito comunicante. Ele age sobre o perispírito do médium que comanda a matéria. Então, sempre é dessa forma que acontece. Né? Então, aí vamos voltar ao próprio exemplo do cocheiro, cavalo e carro. O que acontece? O cocheiro é a inteligência, quem dirige o cavalo, né? Essa força. O corpo é o carro. Agora, venhamos e convenhamos. Se o espírito, seu perispírito, né, o cavalo, ele for indócil, for revoltado, o que vai acontecer com o carro? Né? O que acontece? O carro vai tombar, vai derrubar o carroceiro, né? Então, ou seja, existe toda essa dinâmica para a gente entender o tamanho da nossa responsabilidade e como isso vai interagir. É uma dinâmica muito complexa quando a gente está falando do perispírito, a ação do corpo em relação à matéria, porque o que acontece? Quem anima o corpo material é o perispírito e é o espírito. Por quê? Quando a gente morre, há-se essa separação do perispírito, do corpo material, e isso o corpo perde o quê? Aquela energia que o movia. Então, ou seja, só existe corpo material porque existe a ação do perispírito sobre ele o tempo inteiro. Então, muitas vezes a gente ouve assim, tanto é que atualmente a psicossomática ela ganha cada vez mais importância no meio científico. Por quê? Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão agir primeiro no corpo perispiritual, que é o corpo energético. E este vai refletir no corpo material. Então, se a gente pega lá, por exemplo, tem uma autora que é muito famosa de psicossomática, chamada Cristina Cairo. Se vocês forem procurar ali, tem um monte de coisa. E ela tem quase que um dicionário. Ah, se eu estou com conjuntivite, o que é o resultado da psicossomática fala sobre a conjuntivite? Se for lá pesquisar aí na internet, você vai ver o resultado disso. Ou seja, é o corpo espiritual agindo sobre o corpo material. Então, para que uma doença se manifeste no corpo físico, ela nasceu antes no seu corpo perispiritual. Então, muitas vezes, se eu curo os meus sentimentos e as minhas emoções, eu posso impedir que uma doença se instale no meu corpo físico. E muitas vezes, aonde isso se processa? A partir do momento que eu mudo o meu estado de pensamento. Toda vez que eu mudo a forma como eu vejo o mundo. Então, ou seja, é desta forma, né, que o perispírito ele vai interagir com o corpo material. Ele interage no processo pré-encarnatório, ou seja, trazendo as suas impressões para o meu corpo, que eu vou transitar durante a minha vida material, e ele continua sendo, influenciando e moldando o meu corpo de acordo com os meus pensamentos e as minhas atitudes. Então, quando a gente vai lá no livro dos médiuns e a gente vai falar lá, que a gente vai estar lá assim, a pessoa ela se transfigura. Sim, por quê? Porque é o perispírito agindo sobre o corpo físico do médium. Isso é possível, está lá no livro dos médiuns. Então, está ali mais do que comprovado através da espiritualidade, essa função, esse dinamismo que o perispírito ele age sobre o corpo físico. Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles vão sempre estar moldando o nosso corpo. Não só no aspecto físico, visível, mas principalmente naquilo que está dentro do nosso corpo. A saúde dos nossos órgãos, o processo circulatório, a formação deixa eu lembrar o nome agora, me fugiu dos hormônios que vão regular, né, toda a nossa parte emocional, tudo isso ele parte dos nossos pensamentos, das nossas ações, por quê? Porque é tudo vibração. Então é dessa forma que o perispírito está agindo sempre, né, interagindo com o corpo material.
pré-nascimento, durante a formação, e depois que a gente nasce e a gente caminha, ele está nessa interação o tempo inteiro. Mais perguntas? Quantas perguntas nós temos? Nós temos 6 perguntas com essa que eu vou fazer agora. Meu Deus, então vamos acelerar esse negócio, já é 9 horas. Ok. Como fica evidenciada a sobreposição dos registros kármicos de um no outro? De um no outro? Eu acredito que seja do perispírito com o corpo material, porque a pergunta anterior tinha sido baseada nisso. Estou pensando, estou tentando entender aqui como fica a sobreposição dos registros kármicos de um no outro. Bem, posso entender que pode ser, por exemplo, uma doença, né? O que acontece? O que a gente fala de karma, a gente traz isso lá do conceito indiano, né? De que significa lá de ações, né? Aquilo que a gente precisa de vivenciar. O que acontece? Vamos voltar lá à história da menina, né? Aí, o que veio para o corpo material dela? Foi exatamente esse registro, né, desses desequilíbrios no seu corpo perispiritual se manifestando no corpo material. Vamos lembrar lá a pergunta, não lembro o título dela, mas deixa eu voltar aqui. 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação a fim de chegar à perfeição. Então, seja, se eu tenho vários desequilíbrios no meu corpo perispiritual causado por várias ações, eu preciso de algo que drene isso e que me leve à perfeição. Esse instrumento se chama corpo material. Então, ou seja, tudo vai refletir, todas essas minhas doenças, aí eu vou chamar de doenças congênitas, isso é a minha, tá? Minha concepção, elas advêm do quê? De todas aquelas resultados das minhas ações anteriores. Então a gente vai ver aí, acho que no próprio livro do Ramatiz, a gente deve ver no livro do Divaldo, a gente vai ver em vários outros, né, autores, né, situações semelhantes. Então, por exemplo, se eu cometo suicídio através de um enforcamento, o que aconteceu? A minha ação, aí vamos voltar. Eu me estrangulei. Lembre que as impressões elas são de mão dupla, então o perispírito vai influenciar o meu corpo material e o meu corpo material também vai influenciar o meu espírito. Então, ou seja, se eu tenho a doença no meu corpo material e através do meu pensamento, minha mudança me cura, eu curo meu perispírito. Não é essa a função do corpo material? Então, da mesma forma, eu danifico o meu perispírito em função dos meus pensamentos. Então, ou seja, eu pulei de uma corda. Possivelmente, não vou dizer que é certo, mas possivelmente, eu poderei, na minha próxima encarnação, ter um problema nas minhas cordas vocais, fruto das minhas escolhas nesta vida. Ah, eu me suicidei, tirei minha própria vida, né? Tirei minha própria vida também é pleonasmo, né? Tirei minha vida, né? Através de um tiro no ouvido. Existe grande probabilidade que em alguma minha outra vida eu terei um problema de audição. Entende? Então, seja, essa sobreposição que eu acredito, né, que é uma doença kármica, que a gente fala que é kármica porque que ela vem de escolhas, que ela vai me suceder nesta vida. Então, muitas mães, né, dessas que têm dificuldade, e aí foi no próprio livro da transição planetária, tem uma cena que eles visitam esses irmãos que estavam vindo de Alcione, eles chegaram, no livro conta, não sei se era 1.000, 5.000, tem um número, e também durante esse processo foram escolhidos no plano material vários casais que iriam recebê-los. Esses casais foram levados, aí voltando lá do pré-natal, esses casais eles foram levados no plano espiritual,
eles tiveram contato com esses espíritos que eles iriam receber lá no plano espiritual, então todo mundo já sabia que ia receber. Mas aí, voltando, uma dessas famílias, a esposa, eles estavam recorrendo à inseminação artificial, porque ela tinha dificuldade de engravidar. E por que ela tinha dificuldade de engravidar? Porque em vidas pretéritas ela já tinha feito alguns abortos, e isso comprometeu o funcionamento do seu sistema reprodutor. Eu estou dizendo no caso do livro, né? A gente não pode criar isso como que eu poderia dizer, uma verdade absoluta. Então, no livro, ele conta que ela recorreu à fertilização in vitro por causa da dificuldade. E no momento que eles chegaram para poder fazer o processo, tinha um espírito ali que foi abortado por esta mãe. E a equipe espiritual conversou com ele, explicou o processo. Naquele momento, a equipe fez o papel de recolhimento, de recolhimento e de acolhimento daquele irmão. E aí ele pôde entender o processo que estava acontecendo. Foi dito que ele poderia ter outra oportunidade com ela. Enfim, ele foi esclarecido e com isso ele foi afastado. Então, ou seja, isso nos prova exatamente, né, que tudo aquilo que a gente vivencia e os resultados das nossas ações, elas vão macular ou vão curar o nosso corpo perispiritual. Próxima pergunta. Quais são os mecanismos espirituais que determinam a herança genética e as condições físicas do corpo material? Quais são os mecanismos espirituais? O mecanismo espiritual se chama lei de causa e efeito. Esse é o mecanismo que vai determinar essa herança genética e as condições do corpo. Por quê? Porque eu vou ter plasmado no meu corpo material o fruto das minhas escolhas. Vou dar um exemplo, né, que já falou de herança, aí eu vou colocar de pai e de mãe. Então vamos imaginar o seguinte: eu, por algum motivo, sei lá, vou criar aqui, eu tirei minha vida com um tiro no coração. Então eu vou ter um problema ali no meu cardíaco. Então vamos imaginar que a família que eu preciso reencarnar, e aí para poder pegar carona já, né, na formação do meu corpo, eu posso escolher uma família cuja tenha uma doença já. O meu pai, por exemplo, tem um problema de coração. Então, concordo que vai ser mais fácil, na concepção do DNA, eu, pela lei da sintonia, eu ir para o lado de alguém que já tem um problema que eu vou ter que desenvolver? Não vai ser mais fácil, né? Esses nós entrelaçados, né, da energia, eu já constituir alguém que já tem um processo como o meu? Ou que vai dar um pontapé para que eu desenvolva aquilo? É essa a relação. Mas isso vão voltar, lei de causa e efeito. Vamos voltar lá atrás, os nossos laços espirituais. A gente está com quem a gente precisa de progredir. Então, nada acontece por acaso. Essa teia ela é muito, muito bem tramada, muito mais que a gente possa imaginar, para que tudo isso funcione e eu consiga tirar o máximo desse processo meu de encarnação. Não vou me alongar, que você falou que tinha 6 perguntas, então eu vou tentar responder o mais breve possível. Faltam 2 com essa. Deixa eu mandar para você. Que práticas espirituais podem ser adotadas para promover a saúde física e espiritual? Existem academia ou vitamina espiritual para isso? Muito boa pergunta, né? Claro que existe vitamina espiritual para isso. Claro que existe academia para isso. Se chama conhecimento. Se chama conhecer, estudar. E aí o seguinte, academia espiritual, qual que é? Colocar em prática aquilo que a gente aprende. Essa é a academia. Vai ser doloroso? Vai. Quando entra na academia, né, a gente vai começar a malhar, né, ou vai no Pilates, por exemplo, em qualquer atividade física que você está muito tempo parado, que você vai mexer, não vai doer, vai chegar no outro dia com as pernas doendo, os braços doendo.
Essa é a academia espiritual, é colocar em prática aquilo que a gente veio fazer. Nós viemos com a missão de evoluir o nosso ser. Isso não quer dizer que seja fácil. Não vai dizer que isso vai ser sem dor, mas é possível. Então, a academia é essa, é a prática do colocar em prática aquilo que a gente aprende. Vamos pensar, Jesus veio e falou lá atrás de uma palavrinha assim, pequenininha, chamada perdão, né? Aí, puxando brasa para a sardinha da fraternidade, nós temos um livro fantástico da Adriana, que é Perdão, a Chave para a Liberdade. Não é isso, Adriana? Agora, perdoar é fácil? Não. Se fosse fácil, a gente não precisaria de encarnações para a gente poder resolver os problemas que a gente causa na mesma encarnação com as pessoas, não é? Mas o processo de reencarnação é um processo de perdão. Hoje, aí a gente vê isso em várias, ele não precisa só, eu estou falando que não, pode pegar qualquer romance espírita que você vai ver o processo de perdão acontecendo. Ah, porque na outra encarnação o pai matou o filho, e aí o filho se torna pai do pai, que aí eles se amam novamente. No próprio livro Fisiologia da Alma, a Matiz é perguntado para ele sobre os irmãos que nascem grudados, né? Esqueci o nome agora. Siameses, né? Aquilo ali são o quê? São espíritos que passaram inúmeras vezes como inimigos um do outro. E aí, a última jogada é o quê? Vão botar esses caras grudados um com o outro, eles vão ter que lutar juntos pela vida. Então, quer uma forma mais intimista de criar um laço do que você nascer grudado com outro cabra, né? Ou a outra cabra, né? Ali, dividindo o mesmo corpo. Então, ou seja, isso é isso que vai fazer, né, com que a gente crie essa academia. Eu poderia dizer que a melhor vitamina espiritual para isso se chama oração. Esse é o grande bálsamo que vai nos impulsionar, que vai fazer a gente mudar o nosso sentimento, o nosso pensar. A gente pode estar triste, um dia horroroso, a gente bota o joelho no chão, e aí a gente começa a rezar, a gente começa a conversar com Deus. Tanto é uma vitamina poderosíssima que o próprio Nazareno fazia isso todas as vezes. Por exemplo, hoje está muito badalada a série The Chosen, né? Essa história de Jesus, né? Aí, se você olhar lá naquela série, você vai perguntar os apóstolos, cadê Jesus? Saiu por lá. Cadê Jesus? Saiu por lá. Cadê Jesus? Saiu por lá. Então, ou seja, quer vitamina espiritual que não custa nada, está acessível para a gente 24 horas por dia. A gente precisa fazer o uso mais dessa vitamina. Ah, tem outras coisas que auxiliam? Sim, se eu for colocar, a gente vai caminhar, a gente pode tomar sol para aumentar a nossa vitamina D, a gente vai fazer as atividades físicas, isso vai refletir aonde? No nosso bem-estar físico. Se melhora o meu físico, melhora a minha mente, automaticamente melhora o meu perispírito, melhora o meu espírito e me melhora. Então, é isso aí, gente. Vamos continuar malhando a nossa moral aí para que nosso espírito melhore e não vamos esquecer de tomar a nossa pílula sempre que é orarmos para o nosso Pai Criador. Nossa, Pode? tem duas perguntas e, gente, encerrou, tá? Eu não estou achando aquela mensagem de encerramento. Perguntas Encerrou as encerradas. perguntas. Tem mais essa e mais uma, tá? Tá bom. Vamos lá. O que a doutrina espírita diz sobre a manipulação genética e a biotecnologia no contexto da engenharia do corpo material? E quais os benefícios e implicações dessas práticas? Olha só, vou colocar isso no mesmo pé da tecnologia, como o que a gente está vivenciando hoje. Nós estamos hoje trocando esse conhecimento, né, aprendendo em função de um problema que nós tivemos agora recentemente, que foi a pandemia do Covid, e obrigou a gente a se encontrar de forma virtual. Talvez se não fosse
a pandemia, talvez nesse horário estaríamos lá na fraternidade fazendo uma palestra física. Então, da mesma forma que essa tecnologia ela está agregando a gente para pensamentos positivos, essa mesma tecnologia, nesse momento, pode estar sendo usada por uma rede terrorista para poder planejar um ataque em algum lugar. Então, a tecnologia, é assim como o processo energético, como a energia que circunda o mundo, ela é neutra. Como a gente vai utilizá-la que vai determinar. Vamos voltar no próprio livro. Por que eu estou falando isso? Porque são praticamente 4 livros que eu li para que a gente falasse sobre isso. Que é a Transição Planetária, Dias Gloriosos, Transição Planetária do Divaldo, o Manuel Filomeno, Dias Gloriosos e Triunfo Pessoal de Joana de Anjos com Divaldo e Fisiologia da Alma de Ramatiz. Se a gente pega lá na própria Transição Planetária, quando a gente vê o processo da evolução, e Joana também fala sobre isso, da manipulação genética, né, da descoberta do DNA, de como isso interfere, a gente vai ver que foi por causa disso que esses espíritos, né, já excelsos puderam reencarnar. Então, ou seja, essa engenharia genética, a questão da fertilização in vitro, tudo isso foi obra da espiritualidade para o progresso, né, para o bem. Agora, se eu começo a utilizar isso com outros fins, então, por exemplo, eu sei que o espírito ele vai precisar de plasmar. Ah, vamos imaginar o seguinte, e aí eu não vou lembrar, cadê Suzana? Suzana, cadê? Não sei se ela está aí não. Cadê Suzana? Suzana está aí? Tá. Suzana que estava fazendo um tempo atrás aí uma especialização em Jung, né, Suzana? Então, Jung traz lá a questão dos arquétipos e tem lá o animus, e como que é o outro? Tem um homem e tem a mulher. Eu não lembro, não. Não é isso, Suzana? Então, o que que acontece? Quando eu vou encarnar, eu venho com uma determinação, uma expressão, eu vou usar uma polaridade que eu preciso vivenciar na minha encarnação. Se no processo de engenharia genética eu vou lá e mudo, né? Aqui, ó, eu posso vir cá, era para mim ser homem, ser homem, e na engenharia genética eu fui lá e mudei para ser mulher. Isso vai comprometer o meu processo reencarnatório, isso vai gerar um desequilíbrio no meu processo. Isso pode acontecer? Pode. Então, ou seja, a biotecnologia ela vai estar sempre sendo colocada na posição primordial de auxiliar a todos os espíritos a melhorarem, ou, inclusive neste período, a acelerarem o seu processo de resgate, né, espiritual, né, de cumprir essa jornada espiritual. Da forma como nós iremos utilizar, vai determinar de forma como, geralmente, o coletivo vai influenciar no individual. Quando a gente começar a ver que isso caminha para o lado do abuso, a sociedade ela vai ter que agir de alguma forma para que isso volte à sua normalidade e seu princípio gerador, que é sempre positivo. Então, eu vejo desta forma, né? A engenharia genética ela existe para esse melhoramento, para dar condições para que os espíritos se manifestem de acordo com as suas necessidades no plano material. A desvirtuação disso vai desvirtuar e vai causar um certo desequilíbrio, que no fundo, também tem um motivo para acontecer, e a gente tem que confiar que Deus está olhando por tudo isso. É, essa é a última pergunta. Talvez a parte final, a pessoa perguntou, não seja isso, mas foi como eu entendi para poder passar para você, porque tinha ficado um pouco confusa. Então, eu vou falar. Tenho dificuldade de entender a ida para uma família por motivo de reencarnar com o mesmo problema de saúde daquela família. Porque como ficariam as ligações pretéritas entre os espíritos que fazem parte de uma mesma família? Foi assim que eu entendi. Olha só, eu dei um exemplo, né? O exemplo ali de se eu precisasse, né? Eu, Léo, tenho um problema e eu estou associando aquilo. Significa que isso é uma regra? Não.
Mas nós temos que entender que a gente se agrupa em função das necessidades que a gente vive. Então, por exemplo, tá lá, eu posso encarnar numa família diferente daquela que eu venho sendo constituída e reencarnando de várias vezes? Sim. Por quê? Em função da minha necessidade ou a necessidade daquela família. Então, ou seja, essas ligações pretéritas, elas não são perdidas. Isso está afirmado pela espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços materiais, eles se rompem com a morte física. Mas os laços espirituais formados entre as famílias e aqueles que a gente ama, eles são eternos. Então, o que acontece? Eu apenas dei um exemplo de uma necessidade minha, de um espírito, encarnar em uma família que vem ali com uma linguagem, e aí vamos imaginar o seguinte, eu dei exemplo do meu pai, meu pai tem problema cardíaco, e aí eu vou encarnar porque eu também preciso de ter um problema cardíaco, e aí eu vou acelerar meu processo, que eu vou herdar dele, né, esse conceito genético. Gente, olha só, isso é só uma teoria, tá? Uma metáfora que eu estou criando. Não quer dizer que seja verdade absoluta. É só para a gente raciocinar pelo aspecto da lógica, como que as coisas elas se processam. Sempre é a relação de necessidade e afinidade. Então, ou seja, por que afinidade? Porque eu tenho uma necessidade que ele também tem. Por que ele está reencarnando com um problema cardíaco? Possivelmente em função de uma escolha que ele fez no passado. Pode ser somente um tiro? Não. Ele pode ter sido passado por vários processos, e aí a gente tem que entender o seguinte: nós nos aprendemos sobre os 7 chakras, e o chakra do coração é o chakra do amor. Então, se eu passo com qualquer desvio do chakra do amor, eu posso ter um problema no meu sistema coronário, na minha timo. Então, seja, ele está colhendo o fruto de uma ligação pretérita dele. E agora, se a gente também tem o mesmo problema, lei da sintonia. Então, seja, pode ser que a cura que ele está vindo buscar, e vamos imaginar, ele nasceu antes de mim, ele vai ser o meu pai. Muito obrigado aí, chakra cardíaco. Pelo meu pai. Então, ele vai me receber, ele tem a educação de me educar, ele vai me direcionar, ele vai me dar o embasamento moral. Isso significa que, quando eu receber esse ensinamento, ele já vai ter coletado. Isso se ele está seguindo a programação correta, tá? Estou analisando pelo lado otimista. Aquela doença fez com que ele refletisse, ele mudou o jeito de ser, uma série de coisas. Trouxe um ensinamento, vamos voltar lá, né? A academia lá para mudar. Quando eu chego nesta família, ele vai ter que passar, meu filho, a vida é assim, assim, assado, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Isso vai fazer o quê? Que isso vai a me ajudar também a curar aquilo que eu vim buscar. Então, vamos sempre manter nesta relação de que a gente está aonde está em função da nossa necessidade e da nossa sintonia. Então, as ligações pretéritas existem por isso. Espero ter respondido. Deixa eu voltar lá na pergunta. Tem dificuldade em entender a ida para uma família por um motivo que encarnar um mesmo problema? Então acho que eu consegui, na minha ótica, responder essa pergunta, e a gente não tem que trazer isso como um pesar, mas é entender que o processo reencarnatório, ele sempre vai vir da nossa necessidade e da nossa sintonia com aquilo que a gente precisa passar. E também não é só a gente, é o outro também. Então, muitas vezes, o outro pode aprender também em função de uma doença que aí não tem nada a ver de hereditário. Ninguém na família pode ter problema no coração. Eu nasço cardíaco. Por quê? Pelas minhas escolhas. E tudo isso que eu vou passar vai ensinar aqueles que estão à minha volta alguma coisa, o que eu não sei. Pode ser o desenvolvimento do amor, pode ser a união, pode ser alguém que eu briguei no passado, pode ser N coisas. A única coisa que nós temos certeza é que temos alguma coisa para resgatar com aqueles que estão ali. Então, ao mesmo tempo, num processo de cura, eu me curo e ajudo o outro a curar. No livro Fisiologia da Alma, Ramatiz vai trazer muito ali sobre a questão da homeopatia. A homeopatia, e aí vai explicar o motivo por que a homeopatia ela faz bem. Por que a homeopatia é a medicina do futuro? Olha que ele escreveu isso em 1950, nós estamos em 2024. Ainda não chegamos lá. Mas por quê?
Porque qual é o princípio homeopático? Semelhante, cura semelhante. Somente um pecador salva outro pecador. Por que Jesus escolheu todos os seus apóstolos? Cada um com a sua diferença, cada um com a sua história de vida. Um monte de pescadores, né, eram pessoas que estavam ali, são resilientes, acostumados com as dificuldades. Isso era o quê? Aquilo que eles vivenciaram, que ia adquirir, que serviriam de base para a jornada que estava vindo. Então, ou seja, nada é por acaso, tudo tem um motivo. Então, quando a gente encarna em uma família, é para que a gente cure e seja curado. Os processos de doença que envolve esta família, ele é um processo que advém das escolhas, que muitas vezes podem ter sido escolhas parecidas, e optamos por curá-las juntos. Tudo bem? Já que as perguntas foram encerradas, eu gostaria muito de agradecer por mais uma vez vocês nos prestigiarem, estarem conosco nessa noite, meu amigo Max, lá de Nova Iguaçu, né? Nossa amiga Moema, que está lá, que já se foi, né? Já tá... Ah, não, Moema está ali, ó, lá do Além-Mar, junto com a Cláudia e vários outros que estão aqui, né? Meu muito obrigado, né, por tornar essa noite tão especial, de muitos conhecimentos. Graças às perguntas, a gente pode... Não fica maçante, né? A gente fica indo de lá para cá sobre o conhecimento. Então, meu muito obrigado. Gostaria de mais uma vez convidá-los a todos, né, para que a gente feche os nossos olhos, que a gente possa agora receber essa luz que emana do nosso Pai Celestial, né? Mais uma vez, Pai, eu peço que visite, que continue agindo sobre a vida de todos que estão aqui nesta palestra hoje. Abençoe a cada um deles, guarda, que os protejas de todo o mal, né? Que a luz das estrelas possa continuar iluminando, que a força do sol possa irradiar no coração de cada um, trazendo essa energia pulsante e revigorante. Que Nossa Mãe Maria esteja sempre ao nosso lado, caminhando com a gente, incutindo na gente essa misericórdia, esse olhar caridoso com o próximo, e que possamos, Pai, juntos aprendermos, que possamos nos curar e ajudar a curar o outro, que durante a nossa estada nessa terra nós possamos contribuir para a construção de um mundo melhor e que possamos, Pai, honrar o vosso nome, honrar o nome do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria. O Senhor fique conosco, abençoe a todos que estão neste mundo, nessa terra, em busca dos seus conhecimentos, em busca da sua evolução, e que a gente possa, juntos, chegarmos um dia ao nosso mundo feliz, todos nós como uma grande família universal, todos felizes como o Senhor nos prometeu nas bem-aventuranças. Nos abençoe e nos guarde hoje sempre, que assim seja.